A Academia Brasileira de Letras lançou ali o novo atualização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é chamado de VOLPE. A obra registra o acréscimo de mais de 1.000 novos vocábulos ao português. Essa é a primeira atualização da publicação desde a quinta edição, que foi lançada em 2009. E a ABL incorporou palavras que surgiram nos últimos anos. Que palavras? Vamos dar alguns exemplos. São mais de 1.000 novos vocábulos, né? Mas entrou aí sororidade, afrofuturismo, criptomoeda, feminicídio, homoparental, infodemia. Também tem telemedicina, pós-verdade, negacionismo, necropolítica, ciclofaixa, muita coisa. Além de novos estrangeirismos, como botox, bullying, crossfit, podcast, emoji. E quem está aqui para conversar com a gente entender como é que acontece esse processo de incorporação, é a Lilian Chiuri Passarelli. Lilian Passarelli, que é professora doutora dos programas de estudos pós-graduados em língua portuguesa e educação, na formação de formadores ali da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC São Paulo. Professora Lilian, muito obrigada pela sua presença aqui no Nova Manhã. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre o assunto que é tão caro a todos nós, né? Nossa língua. A nossa língua. A língua é minha pátria, né? Já dizia o Caetano Veloso. Professora, diz pra gente, como é que ocorre esse processo de incorporação? Que palavras realmente vão para o VOLPE? Depois de quanto tempo? Como é que isso acontece? Bem, na verdade a gente precisa entender que o VOLPE não é um dicionário, né, que apresenta a significação das palavras, né? Ele tem a função de registrar a ortografia, ou seja, a grafia correta das palavras assumida pelo Brasil, né? Então, como ele é oficial, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele vai por ordem na casa em relação à ortografia, tá? Então, esse processo é feito, os lexicógrafos e os lexicólogos, eles ficam levantando essas ocorrências, e quem manda na língua é o povo. E o lexicógrafo só registra. Então, o que acontece? Eles vão, aos poucos, levantando as palavras que ocorrem mais, que fazem parte do léxico das pessoas mais usual. E, mediante esses usos, eles vão registrando, vão fazendo esse levantamento, e essa sexta edição do VOLPE realmente deu um salto muito grande, porque foi uma atualização bem significativa. Lógico que não dá conta de tudo que aparece, né? E com as tecnologias, com tudo isso que a gente tem vivido, existem termos que vão entrar ainda, apesar de muito usados, eles ainda não constam, mas vão constar futuramente, né? Essas pesquisas, professora, desculpe interromper, acontece como? Nos jornais? A partir de que meios que a gente consegue capturar essas palavras? Em geral, da mídia escrita, né? Uhum. E da mídia falada também, porque o texto lido, né? O texto enunciado nos rádios, nas rádios, nos jornais, eles passam por um registro escrito antes. Mas essas incidências todas vão sendo colecionadas, e mediante o uso, ele vai sendo registrado a ponto de chegar lá. Porque muitos termos, às vezes, como diz a moçada, não colam. Eles aparecem, não é? E morrem na praia. Na verdade, eles precisam ter uma efetividade de uso e não ser um mero modismo. E eu estava dando uma olhada ontem, e depois que saiu, né, o VOLPE, a gente vai ver os detalhes, tudo. O professor Evanildo Bechara, que é o presidente, né, do VOLPE, foi meu professor, imagina. Foi meu interlocutor no meu doutorado. Então, eu fui olhar e vi parkour, por exemplo. Olha aí. Caiu? Não, tá aqui. Não caiu. Parkour é aquela modalidade que é de saltos, é isso? Isso. Então, eu aprendi a palavra parkour com meu neto de 8 anos, porque
quando a gente era feliz e andava na rua, ele ia fazendo parkour pelos prédios, né? Nós estamos aqui em Santos. Então ele falou: eu vou fazer parkour, vovó. E eu, o quê? E olha que eu estive na França, estudei um pouquinho lá em Limoges. E ele falou: vou fazer parkour. E eu falei: que parkour? Aí eu comecei a olhar parkour, né? E os termos todos japoneses também, por causa da culinária. Você repara, o Brasil agora fala shiitake, shimeji, É. né? São palavras novas que entraram do japonês. E sushi já existia. Agora, eu consulto bastante, como eu escrevo formalmente, eu tenho, às vezes, dúvidas de alguns termos, então eu consulto. Eu vou lá, inclusive tem um canal lá no Volpe que você escreve, se não estiver a palavra constando e você precisar escrevê-la, você escreve para o Volpe e eles dão para você uma resposta. Olha Eu só. obtive isso no artigo que eu estava escrevendo e eu não sabia como registrar primeiranistas, então eu Aham. escrevi para lá. Professora, agora, Diga. incorporar palavras, estrangeiras, né, como botox, bullying, crossfit, home office, eh, a gente tem palavras em português para tudo isso. Eh, por que então incorporar palavras de outras línguas num vocabulário ortográfico da língua portuguesa? Pois então. Essa daí é uma palavra que uma toada que dá um pano para a manga, mas na verdade o que, que acontece? O único jeito que a gente tem de preservar, para dizer que é estrangeirismo, é no texto escrito escrever com itálico, mas na É. língua falada não tem itálico, né? Aham. Então a gente precisa entender que isso é cultural. Quando entra uma palavra estrangeira em outras línguas, francês, até o português de Portugal, muitas vezes não é incorporada a grafia, nem a palavra em si, né, do termo de origem, do país de origem. Né? Nós temos casos aqui interessantes, como o mouse, né, que incorporou na vida da gente, e teve gente que ficou brava quando soube que mouse, eu me lembro no começo, isso lá em Tanhos, né? Eu me lembro que o pessoal falava assim: nossa, é rato, mas isso, nossa. Então, lá na França, é le petit rat, né? Em Em Portugal é rato Portugal, é também. ratinho. Hã? Portugal eles falam rato também. Exato, né? É. O ratinho. Então, então, você repara, isso é cultural. O brasileiro tem ainda, eu acho, né? Todos temos um lado meio de colonizados e a gente importa a palavra, a gente importa a tecnologia e ela vem com o nome e a gente adota o nome, né? Não me incomoda o estrangeirismo, me incomoda o excesso. Se a Uhum. gente tem correlatos em português, né, se nós temos palavras que traduzam, é que às vezes as palavras em português são expressões, são mais compridas. Sim. E as pessoas optam pelos termos estrangeiros por serem mais curtos e significativos. Porque a Mas, gente a gente formar novas palavras é super normal, mas a língua ela tem mecanismos para formar mecanismos próprios para formar novas palavras. A gente não exatamente, precisa, ficar importando tanta palavra assim, né, professora? É. pacote fechado, né? Vem com tudo, né, a gente não muda nada. Agora também tem palavras que surgem mesmo, esses, que a gente chama desses neologismos, né. E aí, Isso. a partir desse neologismo, ele precisa ser utilizado muitas vezes para entrar nesse vocabulário aqui, né. É a incidência que extrapola a exceção. Né? É uma incidência bastante significativa, quantitativamente falando, para que passe a integrar o vocabulário. A gente agradece muito a presença da professora Lilian Passarelli, professora doutora dos programas de estudo
de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa e Educação, da PUC de São Paulo. Professora, muito obrigado falando com a gente aqui sobre a incorporação de palavras, isso que veio agora ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Volte sempre, professora. Muito obrigado por hoje. Um prazer, muito obrigada pela oportunidade. Fiquem bem. Muito obrigada, bom dia.